está vendo essa planta aqui? Fique sabendo que dessa planta vão surgir pelo menos, que sei eu, no mínimo 1 tonelada de morango. Isso mesmo, de morango. Porque essa é uma planta matriz. Quem vai falar sobre isso pra gente, como é que é a história do morango e como o morango botou Atibaia no mapa do Brasil e do mundo, é o meu amigo Péricles Cruz, engenheiro agrônomo, que cuida das coisas aqui de Atibaia. Péricles, de onde é que veio tanto morango de Atibaia? O morango, a origem dele é chilena e europeia, e nós sempre recebemos mudas, inclusive uma parte delas era fornecida pelo Instituto Agronômico. E esse morango era um morango com uma característica diferente dos morangos atuais. Era um morango mole e que o comércio começou a rejeitar. Isso em que ano, mais ou menos? Em que época? Mais ou menos em 1950, por aí. Uhum. Então, de lá para cá... Já aqui em Atibaia isso. Já porque aqui em Atibaia foi Atibaia. pioneira também nisso. Atibaia foi uma das pioneiras no cultivo de morango e foi considerado, na época, o maior produtor de morango do Brasil. Uhum. Depois nós tivemos uma série de problemas e nós fomos perdendo essas características. Problema de que ordem? Problema de ordem técnica, talvez? Problema não tanto de ordem técnica, mas problemas de fitossanidade, de doença, e as nossas variedades elas foram se exaurindo, foram perdendo as características, e um morango que numa época chegou a produzir pelo menos 2 e 3 quilos por pé, estava produzindo 300, 400 gramas por pé. Aqui, por exemplo, nós estamos num campo experimental, talvez, ou não? Já é de produção aqui? Não, isso daqui é um campo de produção de mudas de morango. Essas mudas, elas têm uma origem, que são controladas tanto pela Secretaria da Agricultura como pela Embrapa, e elas têm uma necessidade de que isso seja feito, porque o morango é uma planta registrada e hoje é uma planta registrada, e as firmas que produzem as mudas cobram royalty para a produção de morango. Então eles têm necessidade de saber quantas plantas e onde quanto nós vamos ter de área para eles cobrarem o royalty. Então, por exemplo, essa que eu falei, essa bichinha aqui, e aí ela sai com umas ramificaçõezinhas, não é? Pelo que você estava me falando, cada ramificaçãozinha dessa aqui vai dar um pezinho, é isso? Sim. Essa planta matriz, ela solta isso daqui que se chama estolão. Estolão. E aonde ele encontra isso daqui, essa parte do estolão, que ele encontra no solo, ele emite uma nova planta. Nossa. E ele vai fazendo. Então, ele vai lá na frente, aqui vai sair outra. E uma planta dessa é para produzir em torno de 400 novas plantas. Essa aqui, a mãe, essa daqui, digamos a mãezona. matriz, é. Sim. Por quê? Porque além dela, as filhas delas também produzem. Então, no amanhã total, as filhas serão matrizes também? Não. As matrizes só são consideradas matrizes quando vem de um instituto de pesquisa. Sei. Depois que ela entrou aqui no solo, ela perde as características, porque ela pode estar contaminada. Sei. Bom, mas então, na sequência da coisa, ela então produz as filhinhas dela, vamos chamar assim. As filhinhas. Essas filhinhas delas aqui, elas vão sofrer no campo uma segunda multiplicação, que depois ela vai para a mão do agricultor para produzir o fruto do morango. Então, essa é a mãe. Essa aqui seria, digamos, a filha. E depois vai ter a neta. Seria a que está produzindo morango. Vai ser assim, a árvorezinha, aspas, sei lá o quê, que vai dar o morango. Porque essa aqui, a grandona mãe, não. Essa nem não. ela também não dá moranguinho. Não, ela... Só a neta dessa aqui, é que a vai filha ser... daquela é que vai ser... Que coisa, e uma característica que ninguém lembra é que o morango não é uma fruta. O morango é uma hortaliça. Hortaliça. Então, se você procurar nos manuais de fruticultura, você não acha morango. Você tem que procurar em manual de hortaliça. Mas é gostoso, danado. É gostoso. Então, você tem as características da produção, é uma característica de produção de hortaliça. Sei.
Então, tanto na irrigação quanto nas pulverizações, tudo segue uma norma. Até esse material, tudo segue uma norma, assim, até ele chegar na mão do, digamos, do produtor mesmo, porque fica de pé, senão daqui a pouco ele vai ficar coitado. Então, até ele chegar na mão do produtor mesmo, tem todas essas etapas. São 2 anos, a partir daqui, Dela aqui. primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano ela está na mão do agricultor produzindo morango. Então, e ela continua, a mãezona aqui continua... Mais uma vez só. Só? Duas vezes? E depois então, eles ela dá, eliminam assim, duas e gerações. trazem novas mudas dos institutos de pesquisa. Nisso daí nós temos sem problema de doenças e nós temos mantendo a característica do fruto. Ele não vai degradando. Sim. Depois, Atibaia continua ainda na frente da Atibaia, produção? ele não estava na frente, mas já está caminhando para voltar a ser a capital do morango por um único motivo. Porque atualmente a gente está tentando implantar um método desenvolvido pela Embrapa, sim, em que nós não temos um morango orgânico, mas é um morango com o mínimo possível de defensivo, e quem produzir nesse sistema recebe um selo de qualidade emitido pelo Inmetro. Orgânico quer dizer, esse é puro, puro, puro de origem, isso não tem nem nada, nada, nada. Esse é o orgânico. O orgânico, nós temos uma linha de orgânico da Corim, da Igreja Messiânica, sim, em que você não usa nada. Nem mesmo adubo de fora, adubo orgânico, tem que ser tudo produzido na propriedade. Se eles pegarem uma terra nossa aqui para produzir morango orgânico, eles vão ficar 10 anos descontaminando o solo para depois começar a produzir morango. Nossa! E não tem condição econômica de economicamente fazer é isso. Então a tendência é você ter um morango que venha de uma cultura em que você controla ao máximo o uso de defensivo. Sei. Aqui, então, essas bichinhas aqui, a vovó, vamos chamar assim, aqui é uma associação de produtores, é isso? Isso aqui é um dos viveiros da Associação de Produtores de Morango de Atibaia e região. Um dos. Esse é um dos campos dele. Eles têm vários outros se espalhados no município, porque ficaria enorme, inviável produzir uma quantidade muito grande, porque você não consegue fiscalizar. Olha o tamanho que é isso aqui. Aqui tem, nossa, muita coisa. E ele fica, praticamente não é descoberto aqui. É só... Não, ele tem uma estufa coberta com plástico, para evitar exatamente a contaminação de fora para cá e para você isolar e impedir a entrada de pessoas. Essa associação foi criada pelo... foi criada pelo Duílio Mazieiro, que foi o primeiro, talvez, um dos mais importantes. Foi um dos grandes produtores de morango que nós tivemos em Atibaia, junto com a Armando Trícoli, junto com os Barbosa, junto com os Ferreira, mas que foi degradando. E atualmente estão começando a restaurar. O morango de antes era melhor que o de hoje? Na sua opinião? Do ponto de vista de sabor, sim. O morango Campinas, que era o utilizado, era um morango mole e com muito sabor. Só que o comércio passou a recusar porque ele apodrecia muito. Ele colhia num dia, o dia seguinte tinha que estar sendo vendido, senão ele perdia. E essas novas variedades, ela tem sabor, mas é um fruto que tem maior rigidez e consegue ficar num supermercado, numa feira, 3, 4 dias para ser vendido sem problema. Qual é a época? A época é agora, começa? Agora, em fim de março, nós começamos o plantio dessas mudas no campo. Das netinhas dela? Dessa daqui no campo. No campo. E a partir de fim de maio, começo de junho, ela já tem a produção. 2 meses, então? 2 meses. 2 meses. Mas é um consumo de água violento, não é? O consumo de água é violento. E o ano passado, principalmente, nós tivemos um problema sério, porque eles restringiram ao agricultor o uso de água e muitos deles perderam grande parte da produção por falta de condição de fazer irrigação. Hoje nós estamos
forçando o produtor a usar um método já conhecido, que é o uso da irrigação por Assim, gotejamento. gotejamento, esses Esses canos, tubos esses pretos, tubos. ele tem uns micro puros Sim, e a água sai exatamente aperta lá, voa, perto começa do... Não, ela sai no solo. no praticamente. solo. Sim. Então, aonde se usa num plantio convencional, antigo, 1.000 litros de água, nós substituímos por 100, 150 litros. 10% deve 10%. ser. Poupa muita água. É. Você acompanha isso há quantos anos? Assim? Olha, eu acompanho Você nasceu nisso. Seu pai também era da... Há mais ou menos uns 30 anos, 40 anos mais ou menos. O seu pai já tinha uma loja importante Tinha. aqui em Atibaia, desde Exato. o começo. Né? O Seu meu pai Inácio, né? foi um dos primeiros a colocar uma loja, uma casa de produtos agropecuários, Lá, o seu ração e Inácio. tudo mais. E mais ou menos baseado naquilo, eu fui fazer agronomia. Uhum. Fiz em Piracicaba, na Exalc. Melhor. Fiquei depois de formado 2 anos numa seção de sementes e mudas da Secretaria em Campinas, depois eu vim para Atibaia. Aí ficou aqui, mas já gerenciando ou Já trabalhando? gerenciando toda essa parte. Inclusive, lá em Campinas, nós tínhamos, junto ao Instituto Agronômico, uma área de produção daquelas mudas de morango antigas, que era do morango Campinas. Esse é o campeão de audiência, só que... Só que hoje não tem comércio. Não adianta produzir porque você não vende. A não ser que corra para o vizinho. Assim. Agora, aqui também Atibaia depois, me parece que nessa parada, acho que você me falou isso há um tempo, na parada da produção de morango, Atibaia ingressou no campo das flores também. Isso. O nosso agricultor, eles atribuem a produção de morango à colônia japonesa. Mas Sim. era um mínimo da colônia japonesa que plantava morango. Ah, sim, sim. Aqui nós tínhamos quem? Barbosa, Ferreira, Trícoli, Magieiro, que na verdade os grandes produtores nossos não eram japoneses, mas eram brasileiros. Sim. E o japonês, a grande parte dele, da colônia, veio do Japão, com formação já agronômica e dedicando-se à floricultura. E como nós estamos encostados num mercado consumidor muito grande, que é São Paulo, São José dos Campos, Campinas. Nossa. E a flor então se expandiu e é a cultura que mais mantém pessoas no campo. Não diga assim. Eles têm assim uma... Sim, porque plantar arroz, feijão, hoje já não dá mais nada. Não dá mais nada. E a flor você começa a produzir em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Que começa depois no dia 1º de janeiro e vai. Você não tem entre safra. Porque você trabalha grande parte deles embaixo de estufa, em que você controla calor, umidade, luminosidade. Então você tem uma produção diária. Só que Atibaia não é a maior nisso, não. Parece Atibaia, que é Hortolândia, né? Tem o pessoal aqui de Olambra. Só que os nossos produtores de flores, eles têm uma característica diferente dos outros nossos produtores de hortaliça, de cereais. Eles trabalham coletivamente. Coisa o que de um japonês, tem de problema, eles passam para todo mundo e quando resolve o problema, todo mundo fica sabendo. Mas é a colônia japonesa isso? Domina a colônia japonesa. E eles é que tem esse estilo de trabalho. Inclusive a Olambra, que é de holandês, não é de japonês, japonês contra holandês, né? Só que é o seguinte, eles trabalham juntos, tanto que na Festa das Flores de Atibaia, nós temos flores que vêm de Olambra. E na festa de Olambra nós temos flores que vai de Atibaia. Eles não têm rixa entre eles, não tem briga. Né? Eles trabalham num processo coletivo, que é a única saída para a nossa agricultura. Você já se aposentou? Eu já me aposentei. Mas não sente saudade, de vez em quando? Não, eu ainda, embora aposentado, Você não larga a mão disso. Eu participo aqui da Associação de Produtores de Morango. Sim. Eu participo da diretoria da Hortolândia, que mexe com flor, com a Festa das Flores. Eu não me afastei totalmente da área agrícola. Eu só me afastei das ingerências, tanto da secretaria como de político, na produção.
Agora nós fazemos só parte técnica. Não, o bacana é que você trabalha, assim, ou vive ainda nas frutas deliciosas, nas flores, e é casado com a pintora Jéssica, que também pinta maravilha. Você é um cara feliz. Oh, tranquilo. Muito obrigado. Ou de Espanha. Sempre às horas.